Esse homem foi convidado durante uma pescaria em São Paulo por estranhos seres para uma viagem até o planeta deles. Em 1954, no estado de São Paulo, um simples dia de pescaria se transformou em um dos relatos mais intrigantes da ufologia brasileira. Antônio Rossi, um homem trabalhador e de reputação inquestionável, decidiu se afastar um pouco do grupo para encontrar um lugar melhor para pescar no Rio Paraibuna. O que ele não esperava era que, ao caminhar pelas margens do rio, avistaria algo que mudaria sua vida para sempre. A cerca de 30 metros de distância, ele viu duas criaturas estranhas. Tinham forma humanoide, cerca de 2 metros de altura, pele sem pelos, 2 dedos em cada mão e pés alongados. Seus olhos eram enormes, com pupilas amareladas, e seus rostos exibiam uma expressão que, para Antônio, parecia ser um sorriso. Apesar do medo inicial, algo naqueles seres transmitia uma estranha sensação de tranquilidade. Foi então que um deles levantou o braço e apontou para os próprios olhos. Nesse momento, Antônio ouviu uma voz dentro de sua mente. Não tenha medo, viemos em paz. Somos de outro planeta e queremos convidá-lo para uma viagem. Os seres garantiram que ele seria trazido de volta sem qualquer dano. E por razões que ele próprio não conseguia explicar, aceitou o convite. Foi levado até uma nave flutuante, metálica, com cerca de 30 metros de diâmetro e uma cúpula brilhante. Dentro, encontrou mais seres semelhantes e recebeu um líquido espesso para beber, algo que, segundo eles, o prepararia para a viagem. A nave partiu suavemente. No painel, ele viu imagens nítidas da Terra se afastando, como se estivesse assistindo tudo de cima. Durante o trajeto, os alienígenas explicaram que viviam em um planeta onde não existia dinheiro, apenas cooperação. Seus meios de transporte eram flutuantes, suas cidades eram translúcidas como vidro e suas moradias, esferas brilhantes espalhadas por jardins coloridos. Eles não tinham pulmões e respiravam pela pele. Sua reprodução acontecia através de um ósculo germinativo, algo semelhante a um beijo prolongado. Ao chegar ao planeta, Antônio foi recebido por um ser chamado Jansle, que lhe mostrou toda a civilização. Ele viu templos, veículos que deslizavam pelo ar, telas que projetavam ensinamentos e até crianças alienígenas que, curiosas, tocavam suas mãos. Os seres revelaram que existiam outros planetas habitados, alguns cobertos por oceanos, onde criaturas gigantes ameaçavam seus habitantes, e outros onde os seres eram quase imateriais, vivendo por milhares de anos sem precisar se alimentar. Após horas de visita, chegou o momento de voltar. Antônio tomou novamente o líquido viscoso e, em instantes, já estava de volta à beira do rio Paraibuna. Para seu espanto, o relógio marcava 5:06, o mesmo horário de quando ele partiu. Mas, pelo sol, ele sabia que já era quase 10 horas da manhã. Ele havia passado uma noite inteira fora. Quando encontrou seus amigos, estavam desesperados por não terem o visto. Sem coragem de contar a verdade, ele disse que havia passado a noite pescando em outra parte do rio. Mas 8 dias depois, decidiu revelar tudo. Muitos riram, outros o chamaram de louco, mas ele manteve sua história intacta por toda a vida. Décadas depois, em 2007, já idoso e morando no Rio de Janeiro, Antônio Rossi foi entrevistado novamente. Sem hesitar, contou a mesma história, sem mudar uma palavra. Seu relato foi documentado no raro livro Num Disco Voador Visitei Outro Planeta, um dos testemunhos mais enigmáticos da ufologia brasileira.